Para sempre, por todo sempre. Amém, queridos. Que bom que você veio. Que bom que você, nessa manhã, escolheu estar aqui para ouvir do Senhor. Ele sempre vai ter respostas para nós. E Ele vai nos conduzir sempre para um lugar de segurança nele. Quanto mais profundo formos nele, mais seguros vamos estar. Quanto mais se aprofundarmos da palavra, quanto mais desejarmos, quanto mais vivermos os princípios de Deus, mais Ele tem mais. Sempre a gente vai estar no raso, porque a gente é limitado. Ele sempre vai ter um mais profundo, e quando a gente estiver no mais profundo, Ele vai ter mais profundo para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode dar glória a Deus, minha gente. Aleluia, vamos acordar. O feriado passou. Hoje é o melhor dia, é o primeiro dia da semana. E a gente pode consagrar a Ele, a nossa manhã, a nossa semana, começando no melhor lugar, no lugar onde a gente desfruta da melhor parte, que é a presença dEle. Amém, aleluia. Então, o tema da EBD esse mês é planejamento financeiro, à luz da palavra, se os meninos puderem colocar. E semana passada, o pastor Vone, ele ensinou a respeito do planejamento financeiro. Ele citou o orçamento como um norte, como um ponto de contato para que a gente visualizasse a situação da nossa vida, de como está financeiramente, para onde o nosso dinheiro está indo, em que a gente tem investido mais. Ele falou do orçamento, que o orçamento ele dá esse norte, ele nos traz clareza de como está a situação financeira da nossa vida. E ele deu 8 pontos e ele colocou como em primeiro as coisas do Senhor, dízimos, ofertas, e ele descreveu. Se você não assistiu, eu aconselho que você assista, porque esses 4 domingos desse mês, ele vai traçar uma linha dentro de nós, para que a gente viva esse restante desse ano em paz e em tranquilidade financeira, sabendo aquilo que Deus preparou para nós foi o melhor. Amém? E quando eu estava orando, perguntando ao Senhor, Pai, eu vou falar sobre o quê? É uma área que eu gosto muito, mas eu não fiquei dependente do Senhor para saber o que Ele queria nos instruir essa manhã. Porque não é sobre conhecimento humano, é sobre Ele. Tudo sempre para nós, filhos dEle, vai ser sobre Ele. E as coisas espirituais têm que estar mais reais do que a natural. Quando as coisas do espírito elas estão mais real do que a natural, é muito mais fácil tomar decisão, encaminhar para onde o nosso dinheiro vai. O que é que a Bíblia diz? O que é que a gente tem que fazer primeiro, né? O que é que quando o meu dinheiro chega lá na conta, quando eu vejo, o que é que eu penso em primeiro? Eu penso logo em sair pagando as contas, ou eu penso no meu dízimo, na minha oferta, ou eu penso primeiro no reino dele? É uma pergunta que a gente deve se fazer. E a gente vai ler 3 de João. Vamos começar. 3 de João. Eu vou ler no celular para ser mais rápido. 3 de João só tem um capítulo, né? No 2. O desejo do Senhor para as nossas vidas, Ele diz assim: Amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele diz: Amado, eu desejo, tem umas versões que falam assim, eu desejo que você tenha prosperidade e saúde. Prosperidade, ele está falando aqui de finanças mesmo. Saúde, ele fala do nosso corpo físico. E como é próspera a tua alma. Então, o nível espiritual que nós andamos em relação a nossas ofertas, os nossos dízimos, ela também tem uma ação correspondente no natural. E ele diz que ele deseja que assim como a nossa alma,
o nosso espírito vá bem, assim as nossas finanças, o nosso corpo físico também esteja bem. Que seja uma linha que ande equilibrada nos princípios da palavra de Deus. Em Isaías 1,19, ele diz assim, eu amo esse versículo, ele não sai da minha boca, do meu coração. Isaías 1, versículo 19. Ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me obedeceres, outras versões diz, comereis o melhor dessa terra. Mas em que eu posso obedecer a Deus relacionado ao planejamento financeiro? Nós, como cristãos, devemos obedecer com as nossas finanças, nos dízimos e nas ofertas. Amém? O dízimo e a oferta, queridos, ela é um princípio. Você não é obrigado, mas é um princípio que deve ser levado em consideração na nossa vida, independente da nossa situação financeira, independente do momento que estejamos vivendo. Eu lembrei muito quando eu estava lendo isso, quando Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja na falta ou seja na abundância. E eu fiquei pensando nisso quando a gente passa por algumas situações na vida de falta. E quando a falta chega, às vezes a primeira coisa que a gente faz é negociar o nosso dízimo e a nossa oferta. Às vezes porque realmente não tem, mas sabe que algo a gente sempre vai ter para dar. A gente pode não ter a espécie monetária em dinheiro, mas a gente sempre vai ter algo em nós que possa ser até o nosso Isaac, que naquele momento, no momento mais difícil, a gente pode dar. Se a gente sondar o nosso coração, a gente sempre vai ter alguma coisa para dar. Seja ela em monetário, em espécie, em dinheiro, ou seja ela algo que nos pertence. Então, independente da situação que estejamos vivendo, não negocie o princípio de dar. Não negocie o princípio de dizimar. Você dá uma resposta à falta e à escassez quando você dizima e oferta. Você está dizendo para a falta, você está dizendo para a escassez que aquela situação não rege você. Aquela situação não domina você. Ela não pode segurar as comportas do que Deus tem para nossas vidas. Porque não é uma situação momentânea e passageira que vai nos parar ou que vai dizer aquilo que nós vamos dar como resposta de gratidão ao Senhor. E quando sabe que dinheiro é uma coisa que mexe muito na cabeça e no bolso de alguns irmãos. É algo que desestrutura. Há uma pesquisa que diz que um dos maiores motivos de confusões familiar é a falta e a escassez. E é verdade sobre isso, porque não é fácil para ninguém passar por falta ou por escassez. Não é fácil para um pai de família, por exemplo, chegar para fazer uma feira para o filho e não ter. Então aquilo mexe com as emoções. Contudo que as emoções elas são mexidas por qualquer motivo. A pessoa está ali, uma bomba a ponto de explodir. E o Senhor, Ele ministrou muito para mim fazendo esse estudo a respeito dos dízimos e as ofertas. E a gente não pode negociar justamente para fechar a brecha na cara do inimigo da falta e da escassez. A gente pode ver a falta e a escassez e reagir como a palavra de Deus manda. Vamos ler Lucas 6:38. Lucas 6:38.
Aleluia. Todos acharam? Lucas 6,38 diz assim: dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Dai e será dado a vós. Dá e será dado a vós. Como é que eu quebro um ciclo de falta e de escassez? Dando. Dando do que você tem. Às vezes, R$1 pode ser 1 milhão. A depender, que vocês entendam, do contexto e da situação que a pessoa está vivendo. E eu lembrei da oferta da viuvinha, quando ela ofertou aquelas moedinhas. Aquelas moedinhas naquele momento, era como se fosse, para ela, 1 milhão. Então, às vezes, a gente fica nos medindo pela quantidade que temos para dar. Mas não é para nos medir pela quantia espécie. É pela intenção e a motivação do nosso coração. Aquela moedinha de R$1 naquele momento, para você poder, ela pode ter um significado de 1 milhão. Mas é 1 milhão, é o melhor que você tem. Então responda à escassez e à falta. Do meu melhor hoje, da situação que eu estou vivendo hoje, eu vou dar daquilo que eu tenho. Eu não vou me prender pelo pensamento, pela escassez da situação. Eu vou dar de acordo com aquilo que está nas minhas mãos. E dizimar e ofertar tem que ser algo de gratidão a Ele. E às vezes, situações que a gente passa, não foi Ele que nos colocou. A falta de sabedoria nossa nos levou a passar por alguma situação. Mas, como o pastor Salatiel disse, ele citou alguns homens da Bíblia, que eles foram engrandecidos por Deus, em meio de muitas situações difíceis. Muitas delas, humanamente, até impossível. Mas a motivação do coração fez com que o Senhor revertesse aquela situação, para que o próprio nome dele fosse glorificado. E eu creio que tem pessoas aqui que Deus vai mudar situações, que Deus vai tirar da oferta de R$1, mas com tanta alegria, para ofertas milionárias. Eu creio. Agora a gente tem que dar alinhado com a palavra. Nada, nem nenhum valor pode nos prender. Eu acho maravilhoso quando nossa mama, ela cita que vai chegar a viver com 10% e vai dar 90% para o reino de Deus. Meus irmãos, isso é uma tapa na cara do Satanás. Isso é colocar o evangelho em movimento. Isso é dizer para o diabo que nunca nem ninguém vai parar o que a igreja tem para fazer. E a igreja somos nós. Quantas pessoas não têm sido abençoadas num rema, para fazer um rema? Quantas pessoas não recebem cesta básica da igreja? A gente não recebe doação dos grandes supermercados, não. É o meu, é o seu dízimo que mantém. A gente chega em mesas de pessoas que a gente nem eu nem você sabe, mas que o nosso dízimo, que a nossa oferta levou. Então, a nossa igreja, ela trata dinheiro de uma forma muito clara. E quando acontece alguns apertos, às vezes nas nossas vidas, o que a gente faz primeiro é negociar o nosso dízimo e a nossa oferta. Às vezes o que a gente faz logo é não, esse mês eu não vou dizimar não, porque o negócio apertou. Ou eu dizimo ou eu pago a conta de água, ou eu pago a conta de luz. Amados, não negocie os princípios. Se a gente tem o Senhor como a nossa fonte suprema, e se Ele é o Deus da nossa vida, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Está escrito em Filipenses 4:19: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas. Ele não disse que seria algumas.
Ele disse todas. Se Ele é o meu supridor supremo, por que eu negocio aquilo que eu tenho que dar com tanta alegria? Que deveria ser, chegou na minha mão, primeiro do meu Pai. Porque eu tenho consciência que é Ele que tem me suprido. Se isso tem que ficar muito claro no nosso coração. O Senhor é o nosso supridor e nada nos falta. Em Salmos 23 diz, Ele é o nosso pastor e de nada vos faltará. Quase toda a Bíblia tem uma promessa de que Ele cuida de nós, falando no nosso contexto atual. Se a gente for estudar a palavra de Deus, a gente vê Ele se manifestando de várias formas, de várias maneiras. Tem coisas que era improvável de acontecer, mas acontece. Quem não já provou de algo que dizia que humanamente seria impossível? O mesmo Deus que realiza a cura, o mesmo Deus que dá dons do Espírito, é o mesmo Deus que supre a mim e a você financeiramente falando. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele disse, Ele vai cumprir. E não depende da minha conta bancária, não depende da sua conta bancária, porque Deus não se limita ao papel. Ele criou o dinheiro para que fosse o nosso servo. O dinheiro não é nosso Senhor. Ele é servo. Ele serve para pagar a conta, Ele serve para suprir necessidade, Ele serve para a gente usar e usufruir de um carro, de uma casa. Mas sabe que essa madrugada eu estava pensando, essas coisas todas são passageiras. Ele só quer que a gente desfrute enquanto estivermos aqui. Porque quando Ele voltar para nos buscar, tudo vai ficar. E por que nos prendemos tanto ao dinheiro? Porque nos prendemos tanto quando há uma campanha como essa da fachada e a gente negocia se vai participar ou não? Participe com o que você tem. Participe com o que você tiver na sua mão. Dê um tapa na cara do diabo. Diga para ele que ele está abaixo dos nossos pés. E que sou sim próspera. E que eu sou sim próspera. Independente de. Ele não disse que a gente é próspera porque tem dinheiro. Ele não se limitou a isso. Ele não disse. Ele disse que somos prósperos, porque Ele foi pendurado no madeiro. Foi Ele que foi. Ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Não é sobre nós, não é sobre o quanto eu estudei, não é sobre conhecimento humano. Agindo Deus, quem impedirá? E por que negociamos o princípio de dar? Porque somos tão amarrados quando fala em ofertar. Não somos extravagantes como somos para crer, para ter. Vem, mas não vai. Vem carro novo, vem casa nova. Vem isso, vem, eu creio, eu declaro, eu tomo posse. E quando Ele manda dar, seja generoso. Opere no princípio da liberalidade. A gente primeiro quer para nós. Mas a gente não quer dar a oferta de sacrifício. Oh, aleluia. Amados, tem ofertas de sacrifício que Ele nos chama para eu e para você fazer, porque Ele quer romper. Porque Ele quer romper nessa área das nossas vidas. Ele quer que a gente opere na liberalidade, na generosidade, no princípio da generosidade, de não ser preso a nada nessa terra. Porque tudo aqui
vai ficar. Seu carro novo, sua casa e toda a fortuna que tiver no banco também vai ficar no dia que ele vir. Então é sobre isso, amados, é sobre a nossa salvação. E Ele quer usar a igreja, Ele quer usar nós, Ele quer que o mundo se impacte com o que eu e você tenha para dar. Mas muitas vezes eu e você não está operando no princípio que Ele manda dar. A gente está mais ligado no receber, no reter. E negociamos nossos dízimos e nossas ofertas. Amados, Abraão, quando pegou o filho dele, era o bem maior que ele tinha, mas ele levou até o último instante para dar para ele. Será que a gente daria aquilo que a gente tem de mais precioso hoje ao Senhor? Será que a gente está disponível realmente para dar uma cesta básica a quem tem fome? Será que a gente realmente está com o nosso coração para dividir o que a gente tem, no sentido de matar a fome de alguém? Se eu tiver um pão, eu divido o pão, eu como ele primeiro todo. E o reino de Deus é sobre isso, amados. O propósito do dinheiro que chega para nossas vidas não é só para nós. Porque se for só para nós não tem sentido. Se for só para eu me encher e os meus celeiros transbordarem, e eu não pensar que aquilo chegou na minha mão com um propósito. Uma vez eu vi um ministro falar, tem coisas que chegam na nossa mão, umas são sementes, a outra é pão. Uma eu como, a outra eu planto. Uma eu como, a outra eu planto. Andando no princípio da liberalidade, de não ser preso. Sabe que muitos têm ensinado e têm cobrado para ensinar em palestras, onde não tem o agir do Espírito Santo sobre essas coisas. Princípio de liberar, chave, como eles chamam. Mas isso está na palavra. Nós não podemos deixar o mundo usufruir de princípios que é nosso, que deve começar primeiro em nós. Mas há um falso engano, falsos ensinos de dizer que o Filho de Deus é pobre. Tem que ser humilde, tem que ser pobre, não é para desfrutar. Não, o Senhor quer que a gente desfrute sim de coisas boas. Eu não estou dizendo nem anulando o poder de Deus de nos fazer desfrutar de uma boa vida enquanto estivermos nessa terra. Não é sobre isso. Eu estou falando de a gente não se apegar a isso. E disso não ser para nós, não nos tirar do foco. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa manhã? Amém. Vamos para 2 Coríntios 9. Vamos ler primeiro 6. É o que a Bíblia está dizendo. E não precisa nem de interpretação. É o que está escrito. 2 Coríntios 9, 6. Ele diz assim: isto eu afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura e com abundância também ceifará. Aquele que planta pouco, pouco ele colhe. Aquele que planta com fartura, com abundância, que é exagerado, ele também colhe na mesma medida. Lembre-se de Lucas 6,38. Dai e vos será dado. No 7 ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amado, como é que o nosso Pai, como é que ele ama? Ele está dizendo que ele ama, melhor dizendo, ele ama quem dá com alegria.
Com qual motivação nós temos dado o nosso dízimo? Será que é com pesar, que quando pegamos já vou colocar aqui, porque ele mandou dar, eu tenho que dar? Não. Ele diz que ele ama quem dá com alegria. Pai, obrigado, porque essa semente chegou na minha mão. Pai, eu pude tirar meu dízimo, minhas ofertas. Senhor, com toda a gratidão do meu coração, de tudo que o Senhor tem feito por mim, de tudo que eu tenho conquistado, não por causa de mim mesma, mas por causa do Senhor. Eu te devolvo. Pai, isso é o mínimo, é tão pouco. Eu quero dar mais, eu desejo mais. Pai, eu quero abençoar mais. Eu quero ser, Pai, aquela que vai manter pessoas no rema. Eu quero ser aquela, Pai, que possa vestir uma mulher por completo. Eu quero ser aquela que possa levar uma mulher para o salão e levantar a autoestima dela. E mudar de como ela se vê para quem ela é em Cristo. Aleluia, o dinheiro serve para isso, para que nós façamos pelo outro o que gostaria que fizéssemos com nós mesmos, ou até mesmo já estamos desfrutando disso. É por isso que temos que deixar outras desfrutarem. É sobre isso o reino de Deus. Não é sobre reter, ficar, não, você é manancial, tem que liberar. Quanto mais você dá, mais coisas chegam. Quanto mais você faz por alguém, aquilo que você gostaria, você recebe. Aleluia. Aleluia. No 10 ele fala assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. É aquilo que a gente faz, como eu já falei. Ele multiplica a nossa semente para que a gente dê mais, e ela vai se multiplicar e a gente vai dar mais, para que a gente não se prenda a isso. E ele disse: e tudo que vocês fazem, falando do nosso jeito, como acontece, e tudo que você fizer vai ser tributado para a glória dele, em graças para ele. É uma forma da pessoa ver Jesus. Como é que ela vai ver Jesus se a gente não vê? Nas ações que eu e você tem. Ela sabe que você foi uma resposta de Deus. E quantos já provou de ser resposta de Deus para alguém? De chegar em um momento onde a pessoa estava que só poderia ser Deus. E Deus de repente usa você que está lá do outro lado, que nem sabe o que está acontecendo, para ir na casa de fulano, para fazer algo por ele. É assim que você é Jesus para alguém. É assim que a gente vê Jesus. É dessa forma, é quando a gente é usado para o outro. Qual é o propósito do dinheiro na minha e na sua mão? Sustentar o reino de Deus, ser resposta de Deus, sustentar a casa de Deus, para que o evangelho possa se expandir, para que outras pessoas sejam alcançadas. E quantos sabem que até para fazer um evento evangelístico precisa de dinheiro? Não é verdade? Precisa de transporte para levar, até quem às vezes vai levar a palavra. Quantos sabem que nem todos possuem ainda um veículo para ir? Um lanche para se oferecer quando se faz um evangelismo. Porque a igreja não deve, se é assim que eu posso dizer, sair só para arrecadar. Mas a igreja tem que sair para dar. Quantos sabem que o nosso bairro é um bairro que precisa de resposta como essas? Que quando tem algumas ações que a gente faz, o pastor Diego fez uma aqui no, como é o nome ali do Porto Dantas, vocês ofereceram um lanche, não foi isso? O lanche teve um custo? O dinheiro serve para isso. Para fazer com que pessoas não só sejam alimentadas na alma, mas no corpo físico. Veja que ele disse que ele faz voto pela nossa prosperidade, assim como a nossa alma. Mas não é só a alma, mas no corpo, no financeiro, na saúde. E as pessoas, ela tem sede por ver
respostas de Deus. Amém? Aleluia. Vamos seguir. Eu anotei aqui, as bênçãos de Deus incluem todas as áreas da nossa vida. Devem ser regadas de gratidão. Em Malaquias, pastor Salatiel leu. Eu não combinei não com ele foi guiado. Em Malaquias 3:10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Há uma recompensa. Como é bom servir ao Senhor com tudo que a gente tem. Como é bom dar para Ele de tudo que a gente possuímos, com os dons, com os talentos que Ele próprio nos deu, também com os recursos que Ele nos dá. Porque se a Bíblia diz em Filipenses 4:19 que é Ele que supre todas as nossas necessidades, Ele tem suprido, mas Ele diz, vocês é só me obedecerem e eu ainda recompenso. Eu achei fantástico. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, elas não vão ser contidas, ela não vai ser a conta gotas, ela vai ser tchá. Meu Deus, isso é o mínimo que eu posso fazer, né? Imagine Deus tchá, abrindo as janelas do céu, lhe favorecendo aonde você quer chegar, usando pessoas para nos favorecer, nosso pé pisando, e a graça de Deus nos favorecendo em ambientes. Isso é favor de Deus, isso é graça de Deus, de uma vida de obediência em tudo, inclusive em dizimar e ofertar. Amém? Hebreus 7, o capítulo 1 e 2, fala também sobre a entrega dos dízimos e das ofertas. Vamos ler. Eu coloquei aqui só para citar, mas vamos ler. Porque está no Novo Testamento, possa ser que alguém pense, não, mas os dízimos era da velha aliança. 1 e 2. Hebreus 7, no 1 e 2. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, gente, sacerdote do Deus Altíssimo, ele servia ao Senhor, que saiu ao encontro de Abraão, voltava da matança dos reis e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Veja que ele disse, separou o dízimo de tudo. Não foi de uma parte, ele não negociou, ele não disse eu vou dar uma oferta e não vou dar o dízimo. Ele deu de tudo. Eu imagino com generosidade foi, com grandeza, com desprendimento. Aleluia. Aleluia. Provérbios 3. Aleluia. Você se alegra com essa palavra? Você se alegra que agora você vai dizimar com mais força ainda, com mais intensidade? Aleluia. Provérbios 3, 9. Diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, com aquilo que chega primeiro, né? Com aquilo que você tira em primeiro, de toda a tua renda. E sim, encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu já estou terminando. Em Deuteronômio 14, 22, ele diz assim, separe o dízimo de tudo que a terra produzir. Tem outra versão que diz, certamente dará os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Oh, queridos, é tão simples a palavra de Deus. Eu vejo esse versículo e Provérbios mesmo, honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de tua renda. Honra ao Senhor. A Bíblia diz que aqui, a Bíblia diz não, homens eles recebem aqui, mas a Bíblia diz que testifica-se o que vive, é Cristo.
A gente dá aos homens, eles recebem aqui. Mas Cristo, Ele recebe também, porque Ele vê as intenções do nosso coração, Ele vê a motivação, o que eu estou fazendo, a forma como eu estou fazendo. Será que é para me exibir que o que eu dou é aquilo de maior? Será que eu dou na frente das pessoas para que as pessoas vejam que eu tenho e que eu estou dando? Isso é uma motivação errada. A gente deve dar ao Senhor com temor, como tudo que a gente faz para Ele. Se a gente serve em um departamento, a gente deve servir com interesse de coração, dando o nosso melhor. Eu não vejo diferença de quando você entrega o seu dízimo, de você dar com interesse de coração e dar do seu melhor. E que não precisa ser propagado, não precisa ser exibido, não precisa fazer quando todo mundo está vendo, porque eu estou dando R$100. Aí já falta mostrar para todo mundo. Isso não agrada ao Senhor. Isso não agrada ao Senhor. Você só deu, você não prosperou, porque não trouxe alegria ao coração de Deus, a forma como foi feita. Por isso que a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. A gente deve sempre estar fazendo essa oração: Pai, como eu estou e como o Senhor quer que eu esteja. Pai, qual as intenções mais profundas do meu coração? Só Deus conhece o de cada um aqui, né? E a minha também. Aleluia. Em Jeremias 29:11, eu já estou encerrando. Aleluia. Aleluia. Em Jeremias 29:11 diz assim: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e de não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei e passareis a orar a mim, e eu o ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Esse é para a gente refletir, ir para casa pensando como eu estou, como você está e como o Senhor quer que nós estejamos. Principalmente naquilo que hoje é o nosso tema, né? Planejamento financeiro. Se planeje para dar o seu dízimo, para dar a sua oferta, não colocando ele lá em último, mas colocando em primeiro. Se a Bíblia diz que se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, se buscarmos Ele em primeiro lugar, tudo nos serão acrescentado. Se a gente traz isso para as nossas finanças: Pai, em primeiro está o Senhor, chegou essa quantia, o que é que eu faço? Pai, meu dízimo, minha oferta é inegociável. Eu quero romper isso na minha vida. Eu desejo ser a maior ofertante da minha igreja. Pai, eu desejo, não para se aparecer, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para a gente andar nesse poder de generosidade, de uma prosperidade em todas as áreas. Na alma, no corpo e no espírito. E naquilo que mexe tanto conosco, que é o dinheiro, né? E a gente deve estar sondando nossos corações, as intenções com a qual a gente faz. Não faça por fazer, faça por gratidão, faça por reconhecer quem é Ele, faça por saber que Ele é o supremo, Ele é o primeiro, Ele que tem que ser tudo. Em primeiro lugar tem que vir Ele em tudo, em todas as áreas. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Se você tem alguma dúvida a respeito de dízimo, de oferta, procure os nossos pastores. Eles vão lhe orientar à luz das Escrituras. Eles são um homem e uma mulher de Deus honesto, que trata o dinheiro como algo sério, como algo que vão prestar conta a Deus também. Então não negocie o seu dízimo, a sua oferta, daquilo que está na sua mão hoje. Faça com o que você tem, com aquilo que está disponível para você. Eu não estou falando para ninguém fazer loucura de dar o que não tem.
é para dar daquilo que você tem, mas dê com generosidade, com alegria, com amor envolvido, com ações de graça, reconhecendo Ele. Comece com o que você tem, e à medida que for aumentando, porque é uma promessa que Ele vai fazer multiplicar a nossa semente, você vai aumentando, porque aquilo não lhe prende, porque o dinheiro não lhe segura, pelo contrário, o dinheiro lhe dá um suporte para avançar e decolar. E para fazer outros chegarem em lugares que talvez eu e você não vá. Amém? Glória a Deus. Eu trouxe esse livro, eu li ele pela segunda vez. A gente tem ele aqui na livraria. É Obediência, é o nome do livro, nas finanças, de Kenneth Hagin. É um livro maravilhoso, fininho, no instantinho vai ler. Tem até algo que eu separei aqui para ler, deixa eu ler para vocês, que ele diz no livro, que eu achei bem interessante, eu até marquei aqui, botei uma seta, que ele fala assim, por isso que eu li Isaías 1,19, obediência é a chave para receber de Deus, e é também a chave para ser usado por Deus. Se formos capazes de aprender a ouvir a voz de Deus e obedecê-la na área das nossas finanças pessoais, isso abrirá a porta para as mais bênçãos em nossa própria vida e prepara o caminho para Ele nos usar de maneira mais grandiosa para abençoar a humanidade. Eu achei fantástico isso, porque Ele quer nos dar muito, mas com propósito. E eu vejo o propósito de Deus aqui quando Ele falou para abençoar outras pessoas, abençoar a humanidade. O seu dinheiro pode estar chegando aonde você nunca chegaria, mas você vai ter participação de todos os galardões, da onde aquele dinheiro chegar. Amém? Glória a Deus. Eu recebi muito de Deus e eu creio que vocês também. Pastor Salatiel.